Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema O Culto Cristão no Lar, que será apresentado pela Lorena. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, irmãos! Bem-vindos ao nosso trabalho de assuntos de família. Hoje a gente vai conversar um assunto tão agradável de falar, que é o culto cristão no lar. Nós vamos conversar baseados num texto do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier. Para quem não conhece, esse é um livro muito agradável de ler. E aqui nos traz, na passagem que a gente vai comentar hoje, que Jesus estava em casa de Simão Pedro e a conversação não estava indo num caminho muito edificante. Então Jesus toma a palavra e começa a conversar com Pedro e vai fazendo algumas perguntas para levar, como sempre Jesus fazia, ia conduzindo o assunto amorosamente para chegar ao ponto em que ele gostaria de ensinar. Então, nessa ocasião, ele vai perguntando para o Pedro até que chega no ponto de explicar o quanto que nós precisamos cuidar do nosso lar, no sentido de conduzir sempre para que tenhamos um lar de paz, um lar de harmonia. Ele ainda coloca como é que a gente pode querer a paz e a harmonia no mundo se nós não tivermos no nosso lar, que tudo começou sempre pelo lar, que tudo começa pelo menor e vai para o maior. E no final ainda diz, né, que Jesus, então, depois de fazer todas essas perguntas, convida Pedro e todos os familiares que estão para ficarem ao redor da mesa, abre os escritos sagrados e começa a ler. E diz que Jesus começou então na terra, realizou o primeiro culto cristão no lar. Vejam que quando a gente faz isso no nosso lar, a gente está fazendo como Jesus. Nós chamamos também de evangelho no lar, que é quando nós convidamos Jesus ao nosso lar, quando nós dizemos para ele: vem conosco, vem conversar conosco, entra no nosso lar. Imaginem a presença de Jesus no nosso lar, imanta o nosso lar de vibrações positivas, de amor, de paz, de fraternidade, de caridade. Se a gente fica lendo os livros que nos narram quanto que Jesus ficou na casa de Simão Pedro e fica imaginando que maravilha que seria, ou que foi para Simão Pedro, para a família de Simão Pedro, Jesus no lar dele. E quando nós fazemos o culto cristão no lar, é isso que está acontecendo no nosso lar. Somos nós com Jesus, lendo, reflexionando, conversando uns com os outros, e certamente aqueles que já fazemos experienciamos sim essa emoção, essa sensação da paz, e também de podermos ensinar aos nossos familiares que o nosso lar é sagrado. Não deveríamos gastar o nosso tempo da convivência familiar nos ocupando de conversas de vibrações mais baixas. Às vezes nem percebemos, mas estamos conversando sobre assuntos da vida das outras pessoas, às vezes aqueles que nós conhecemos próximo, às vezes não. Uma pessoa conhecida, famosa, que todo mundo fala, e a gente está ali dando um palpite, conversando uma coisa. Às vezes ficamos discutindo alguns assuntos que nós temos divergências, e quando vemos, estamos
numa conversa mais alterada, perdendo um pouco da nossa paz, da nossa harmonia, que nós, assim, nos ocupemos do nosso lar no sentido de vibração e de conversa, como todos já nos ocupamos certamente em termos materiais, assim, da faxina, da limpeza. A gente limpa o banheiro, a gente lava a louça, a gente tira o pó, a gente limpa os vidros para enxergar melhor o dia lá fora ou a noite lá fora. Então, e claro que isso também do ponto de vista espiritual é fundamental. Uma casa organizada do ponto de vista material, com as coisas limpas, ali a gente também proporciona que os bons espíritos gostem de ficar no nosso lar, se aproximem do nosso lar. Mas, sobretudo, precisamos pensar na nossa higiene mental, na nossa higiene familiar, em termos de vibração, em termos de espiritualidade. Quando nós nos reunimos todos e abrimos o Evangelho e lemos uma passagem, nós estamos ali todos colocando o nosso coração na mesma vibração, na vibração da paz, na vibração do amor do Cristo. As nossas crianças podem e devem participar. Claro que a gente pode adaptar o Evangelho, temos o Evangelinho, o Evangelho para as crianças. Então, quando temos crianças, nós podemos, no lugar de ler o Evangelho, ler o Evangelinho, ou ler algum outro livro infantil, que nós temos opções para podermos, então, conversar, para podermos ajudar as nossas crianças, esses espíritos já tão vividos, que vieram para junto de nós, para se reeducarem, despertar esses espíritos para os ensinamentos do Cristo. Isso tudo torna a nossa vida em família muito mais fácil, muito mais fácil. Quando nós sentirmos que no nosso lar existe uma vibração pesada mesmo, às vezes nós podemos perceber isso, nós podemos ir, se não é um momento em que dá para a gente juntar a família toda e fazer o Evangelho no lar, nós podemos nos recolher no nosso quarto, às vezes se não tem nenhum outro lugar, no banheiro mesmo, não tem problema, abrirmos o Evangelho, lermos um trecho, reflexionarmos, fazermos uma oração, fazermos uma prece bem vibrada, e aí nós abrimos a porta do nosso lar para a espiritualidade da luz, para a espiritualidade do bem, chegar ao nosso lar, atender o nosso lar, devolver harmonia ao nosso lar, atender aqueles irmãos que estão sofridos e angustiados, e por tanto os encarnados como os desencarnados, que se encontram no nosso lar, que possam ser atendidos, que possam ser convidados a retornar à espiritualidade. Quando nós percebemos a importância do Evangelho na nossa vida eterna, de tudo que nós aprendemos aqui e que carregaremos conosco sempre, nós já nos tranquilizamos, porque sabemos que temos sempre um norte para a nossa vida, que sabemos que temos sempre um tranquilizador, uma ferramenta para aliviar todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, receios, inseguranças. Claro que é muito bom quando nós conseguimos ter fisicamente o Evangelho conosco, ou um livro como o Jesus no Lar, que podem nos auxiliar, mas nós já lemos vários livros, enfim, e já trazemos dentro de nós tudo isso. Então, se em algum momento
não for possível nós termos materialmente um livro para ler, voltemos para dentro de nós mesmos, a nossa mente, o nosso coração, encontremos todas as lições que já lemos, vibremos nas lições e proporcionemos a todos aqueles que nos cercam, no nosso lar e mesmo em situações fora dele, em outros lares talvez, a harmonia e a paz que o Cristo nos trouxe. Sempre pensando nisso que conseguimos falar hoje, Jesus fez o primeiro culto cristão no lar. Sigamos o exemplo dele. Que ele nos abençoe, que ele nos inspire sempre, que nos envolva na nossa paz. Um fraterno abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site